Fala pessoal, eu sou o professor Rafael, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Direito Civil. E vamos começar pelo tema da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, a LINDB está regulamentada pelo Decreto-Lei número 4.657 lá de 1942, o que significa que é anterior à Constituição Federal de 1988. Bom, diante disso, devemos ter um pouco de cuidado, porque a leitura da LINDB ela tem que ser feita à luz da Constituição. Então vamos ver alguns pontos que são controvertidos da Constituição. Mas como essa lei ela foi recepcionada, temos que fazer uma leitura interpretando, a Constituição. Então toda vez que chegar nesses pontos, eu vou alertar vocês até para fazerem um asterisco ou uma observação no material. No início eu já posso dizer a vocês que a LINDB é a lei das leis, é um manual de instruções da lei no ordenamento jurídico brasileiro. Então ela pode ser aplicada de uma forma ampla a todas as ramificações de direito. Claro que cada uma com as suas especificações, mas podemos dizer que sim, ela se aplica a todo o direito. Bom, como todos sabem, a lei nasce, vive e morre. Então, o nascimento a gente pode se remeter ao processo legislativo das leis, onde ela é apresentada, um projeto é discutido, votado e, enfim, aprovado. Por fim, publicado no Diário Oficial. Bom, este período da publicação do Diário Oficial até a sua vigência, até quando ela começa a vigorar, chama-se vacatio legis, um período aí de vacância. Sendo que neste período de vacância, a lei ela não é exigida, a sua vinculação ainda não é obrigatória, ela só passará a surtir os seus efeitos com a sua vigência. E quando a lei passará a vigorar? Bom, quando a lei é feita, o legislador ele sempre coloca, ou pelo menos na maioria das vezes, quando a lei passará a vigorar. Como, por exemplo, 60 dias a partir de sua publicação, ou 90, ou 180 dias, mas enfim. Toda lei, lá no finalzinho, nas disposições finais e transitórias, possui a data que entrará em vigor. Sendo que, quando o legislador for omisso, a LINDB prevê que a lei entrará em vigor em 45 dias após a sua publicação, contando o dia da publicação, E essa regra é aplicada aqui em território nacional, sendo que a lei, para que ela possa passar a vigorar no território estrangeiro, esse período de vacância, a LINDB prevê o prazo de 3 meses de sua publicação. É o que diz todo o artigo 1º da LINDB. Ainda falando um pouquinho sobre a vacância, toda vez que a lei encontra-se nesse período de vacância, ali na vacatio legis, e precisar sofrer uma alteração ou uma modificação, far-se-á mediante uma nova publicação, sendo que aquele período de vacância passará a contar novamente do zero a partir da nova publicação que fez a alteração da lei. Agora, se a lei já está em vigor, qualquer tipo de alteração ou a sua retirada total do ordenamento jurídico far-se-á mediante uma nova lei, com os institutos aí da abrogação, para revogação total, e a derrogação para alterações ou revogações parciais da lei. E só para complementar isso que eu acabei de dizer a vocês, o Brasil adota o princípio da continuidade das leis. Isso quer dizer que, via de regra, quando a lei é criada, ela é feita para durar, para vigorar por um prazo indeterminado, salvo aquelas leis que já nascem com um prazo de início e um prazo final. E quando chega esse prazo final, ela automaticamente se autorrevoga e sai do ordenamento jurídico. Lembrando que a lei nova que entra em vigor com disposições gerais, explicativas ou especiais sobre uma pré-existente, não quer dizer que ela revogue aquela lei anterior. Ela só está complementando. A revogação vai acontecer quando tiver termos contrários, como eu já expliquei anteriormente. É isso que diz o artigo 2º da LINDB. Eu acho que todos vocês na faculdade já ouviram falar sobre repristinação, que eu passarei a abordar agora. Bom, a repristinação é quando uma lei entra automaticamente em vigor após a revogação da sua lei revogadora. Vou explicar um pouco mais fácil. Imagine 3 leis, a lei A, a lei B e a lei C. A repristinação aconteceria com a lei A entrando em vigor novamente de forma automática, com a revogação da lei B pela lei C. Sendo que esse retorno automático ele não existe no ordenamento jurídico brasileiro. A lei A só passaria a vigorar novamente se expressamente descrito
na Lei C. Agora sobre a integração da lei. Bom, quando que acontece isso? Olha, não podemos negar que o Brasil é um dos países que mais possuem leis. Mas vocês acreditam que ainda mesmo assim existem determinados casos que não são abrangidos pela lei? Então a LINDB prevê, neste caso, uma solução para os magistrados. Bom, toda vez que estivermos diante de um caso concreto e que a lei não englobe, o juiz terá mecanismos para interpretar o caso, inclusive julgá-lo para poder solucionar. E são eles a analogia, os costumes e, por fim, os princípios gerais do direito. Abrindo rápido parênteses aqui, nós podemos conceituar a analogia como a aplicação de uma norma ou de um conjunto de normas que se assemelham a esse caso que não está amparado pela legislação vigente. Enquanto os costumes são aquelas práticas que foram feitas de forma reiteradas na sociedade, na história da população, e hoje encontram-se incorporadas no nosso dia a dia, como se fossem leis, mas que na verdade não são, inclusive não são positivadas. Já os princípios, por sua vez, são leis de valor genérico e aceitação universal, que servem inclusive para poder compreender uma certa matéria. Então eles também são aplicados naquele caso não amparado pela legislação, para que possa ser solucionado. Outro princípio traçado pela LINDB é o da irretroatividade das leis. Enfim, toda vez que uma lei entra em vigor, ela passa a vigorar daquele período, daquela data para frente. Excepcionalmente, ela retroagirá, que será em benefício ao réu na esfera penal e também na esfera tributária. Lembrando que toda vez que a lei retroagir, ela não poderá ferir um ato jurídico perfeito e consumado, a coisa julgada e também o direito adquirido. É o que fala aí no nosso artigo 6º. Agora, mudando um pouquinho do espectro dos nossos estudos, vamos partir para o artigo 7º da LINDB, que o casamento celebrado no Brasil, ainda que os numbentes sejam estrangeiros, será aplicada a lei brasileira para as formalidades da celebração e os impedimentos do casamento. Quanto ao regime de bens, aplica-se a lei de domicílio conjugal, e havendo domicílio diverso entre os nubentes estrangeiros e tendo domicílio aqui no Brasil, então será aplicada a lei brasileira. Outro detalhe, pode ser que o casamento de estrangeiros ocorra perante a autoridade diplomática ou consular dos países deles, sendo que a lei que será aplicada, que será regida ao casamento, é o de domicílio em comum do casal. Tendo os estrangeiros domicílios distintos, será aplicada a lei local do domicílio conjugal. E como eles estarão no Brasil e provavelmente fixaram o domicílio no Brasil, será aplicada a lei brasileira neste caso. Então, pessoal, lembra no início da aula quando eu levantei aquela questão da LINDB ser recepcionada pela Constituição, que teria um detalhezinho aí a ser falado? A hora é agora. A autoridade consular brasileira no estrangeiro, ela tem competência para decretar o divórcio e celebrar o casamento de brasileiros no exterior. Sendo que a questão do divórcio, ela deverá ser homologada no Brasil através do STJ. Sendo que não possui prazo algum para que seja feito isso. Só que se você ler a LINDB, ela diz que terá o prazo de 1 ano, deverá esperar o prazo de 1 ano para ser homologado o divórcio aqui no Brasil, salvo se os nubentes já estiverem separados judicialmente neste mesmo prazo. Gente, esse prazo não existe mais. A partir do momento que foi decretado o divórcio no exterior pela autoridade consular brasileira, ela já pode ser homologada em território nacional. Prosseguindo os nossos estudos, tudo que versar sobre bens será aplicada a lei do território onde esses estiverem situados, principalmente os bens imóveis situados no Brasil, exclusivamente se utilizará da jurisdição brasileira, tanto as leis quanto ações, quanto a competência. Agora, ao se tratar de bens móveis, não vai ser aplicada a lei brasileira quando estes forem exclusivamente para fins de transporte ou de propriedade de estrangeiro, inclusive trazidos do exterior. Sobre as obrigações, as leis que regerão a obrigação será aplicada àquela do território onde a obrigação foi constituída, salvo se ela for constituída no exterior, cujos efeitos serão surtidos aqui em território nacional. Aí aplica-se de cara a lei brasileira. Quanto aos contratos, serão aplicadas as leis inerentes ao local onde foi proposto, onde ele foi constituído. As questões dos contratos e das obrigações estão dispostas no artigo 8º e 9º da LINDB.
Agora passaremos a ver as questões da sucessão a partir do artigo 10º. A lei que regerá a sucessão de bens será aquela inerente ao local do falecimento do autor da herança. Ou seja, se o autor da herança faleceu no Brasil, as leis que serão aplicadas à sucessão serão as leis brasileiras. Agora temos um pequeno detalhe. Se os bens do falecido estiverem situados no Brasil, entretanto seu falecimento se deu em território estrangeiro, a lei brasileira será aplicada só no caso em que a lei estrangeira não for mais benéfica. Se a lei estrangeira for mais benéfica para a sucessão em favor dos descendentes, aí será aplicada a lei do exterior. Só para fecharmos aqui, essa questão da sucessão que eu acabei de explicar a vocês, ela se aplica tanto à sucessão causa-mortes quanto àquela decorrente da ausência, tá bom? Agora vamos pular para o artigo 12, que diz que a jurisdição brasileira será competente para julgar aquelas ações em que o réu ele tiver domicílio no Brasil ou a obrigação tiver que ser cumprida aqui em território nacional. Essa competência ela é concorrente. Já a competência exclusiva da jurisdição brasileira, como eu disse antes, se dará em ações inerentes a bens imóveis situados em território nacional. Então, pessoal, por hora chegamos ao fim da nossa parte teórica da aula e passaremos à resolução dos exercícios. Lembrando que foi passado a vocês as partes mais importantes da LINDB e aquelas que são mais cobradas, o que não exime vocês de estudá-la por inteiro. Inclusive, todo o material sobre a LINDB completo estará disponível aqui embaixo no link da descrição do vídeo. Vamos para os exercícios. Questão de número 1. Em função de um crescimento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastplane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação caso não haja solução consensual. Assinale a alternativa correta. De acordo com as alternativas, o gabarito é a letra D. Isso porque a obrigação do contrato ela será cumprida em território brasileiro. Lembrando que competência exclusiva da Justiça brasileira se dará em ações que versam sobre bens imóveis situados no Brasil. Então, por isso que a competência é concorrente. Questão de número 2. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Giulia, residente em Roma, com que passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro à distância, ficam noivos e celebram matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidade de trabalho. À luz das regras de direito internacional privados, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. Então, pessoal, nós estudamos que a lei que rege o regime de bens é aquela do local do domicílio conjugal do casal. E vimos ainda que no texto da questão fala que em comum acordo os cônjuges decidem residir, terem o seu domicílio conjugal no Brasil. Logo, a lei que será aplicada será a lei brasileira, gabarito letra D. Questão de número 3 fala sobre vigência, aplicação e interpretação das leis de acordo com a LINDB. Bom, a letra A está errada porque o prazo ele correrá da última publicação e não da primeira. Já a letra B ela está errada porque a lei que estabelece disposições gerais ela não revoga as leis anteriores. A C está errada porque a repristinação envolve 3 leis. Já a D é o gabarito. Questão de número 4. A respeito da vigência, aplicação e eficácia interpretação da lei, assinale a opção correta. Letra A. A derrogação torna sem efeito uma parte de determinada norma, não perdendo esta a sua vigência. A letra A está correta, até porque a derrogação
trata da revogação parcial da lei. A B está errada porque a interpretação não é um mecanismo de preencher lacunas existentes na lei. A letra C está errada porque a lei é aplicada àquela que corresponde ao domicílio conjugal dos cônjuges. E a letra D está errada porque a lei que revoga a anterior, ela não entra em vigor automaticamente, apenas se a lei revogadora expressamente faz essa disposição. Questão de número 5. Podemos dizer de cara que a letra A é o gabarito, tendo em vista os mecanismos para preencher lacunas na lei. A letra B é uma viagem absoluta. A letra C está errada, porque a subsunção quer dizer que a lei se encaixa perfeitamente ao caso concreto. E a letra D está errada, porque a abrogação tem a ver com a revogação total da lei. Questão de número 6. Eu vou resumir para não ficar muito longo o vídeo. Ela trata da contagem dos dias para saber quando a lei entrará em vigor. Lembrando que a contagem se dá no dia da publicação. Então, contando os 45 dias, o gabarito é a letra B, pois a lei passará a vigorar no dia 10/6 de 2011. Lembrando que essa dica da contagem da lei está descrita na Lei Complementar número 95 de 1998. Vale a pena conferir. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula de Direito Civil do curso Preparo OAB Solidário. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande proveito. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com todos, se inscreverem no canal e, claro, baixar o material de PDF que está aqui no link na descrição. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau.